Ex-funcionários da Cerâmica Batistella, que encerrou as atividades em Limeira, procuraram um sindicato preocupados com o atraso nas rescisões trabalhistas. Em sessão complementar, vereadores confirmam a suspensão de Tigrão por 10 dias e aprovam reajuste de assessores parlamentares. Merenda vai para o aterro e gera polêmica. A secretária de Educação explica. Depois de prazo dado pelo prefeito Paulo Radiche, novos ônibus devem ir para as ruas. Polícia prende suspeito de homicídio em Iracemápolis e faz reconstituição do crime. O Inter volta à quadra nesta noite e tudo o que rola no fim de semana está no Jornal da Cidade, que começa agora. No ar, Jornal da Cidade, com Raquel Vieira. Boa noite. Nesta semana, o Jornal da Cidade mostrou o fim das atividades da Cerâmica Batistella, uma das empresas familiares mais tradicionais da cidade. Hoje, ex-funcionários procuraram o sindicato preocupados com o pagamento das rescisões trabalhistas. E nossas equipes registraram na manhã de hoje, no bairro Anavec, o choque de um caminhão que derrubou vários fios na rua. Depois do intervalo, nós vamos entender por que quilos de alimentos da merenda escolar foram jogados hoje no aterro. E sessão complementar suspende o Tigrão e aumenta pagamento de assessores da Câmara. Até já. Na noite de ontem, vereadores de Limeira voltaram ao plenário para terminar de analisar a pauta da sessão da última segunda-feira, que iria ultrapassar meia-noite. E 2 assuntos polêmicos foram votados: a suspensão do vereador Tigrão por quebra de decoro parlamentar e o aumento dos salários de assessores parlamentares. E o vereador Antônio Franco de Moraes, o Toninho Franco, do PR, assumiu desde a última segunda-feira a cadeira na Câmara Municipal de Limeira. Ele foi convocado pelo Legislativo, já que Miguel Lombardi, do PR, renunciou ao cargo para atuar em Brasília como deputado federal. Nas eleições de 2012, Toninho Franco contou com cerca de 1.300 votos, sendo o primeiro suplente da sua coligação. Nesta manhã, vários quilos de alimentos da merenda escolar foram para o aterro sanitário, uma medida que trouxe estranheza, mas que foi esclarecida ao repórter Vinícius Boer pela secretária de Educação. Depois do intervalo, vamos falar com a secretária de Mobilidade Urbana sobre o fim do prazo dado pelo prefeito às empresas para que coloquem ônibus novos nas ruas. Também da reconstituição deste homicídio em Iracemápolis, que teve o suspeito preso, e outras ocorrências policiais. A gente volta já já. O prefeito Paulo Radiche deu prazo para que as empresas de ônibus coloquem novos veículos nas ruas até amanhã. Se isso não ocorrer, os contratos de concessão podem ser rescindidos. E sobre o assunto, falamos hoje com a secretária de Mobilidade Urbana. No início desta semana, falamos do primeiro homicídio em Iracemápolis, um motoboy morto a facadas. Hoje a polícia apresentou o suspeito e fez uma reconstituição do crime. E a polícia de Limeira também conseguiu prender 2 suspeitos de assalto a uma bicicletaria na cidade. A seguir tem esporte, tem Winner e Liga Sorocabana daqui a pouco. E tem ainda dicas de lazer e de cultura em nossa agenda. Não saia daí que a gente volta já. Daqui a pouco a equipe de basquete de Limeira entra em quadra no Volucato em partida válida pelo NBB 7. O desafio é contra a Liga Sorocabana. E, enfim, o fim de semana chegou e com ele algumas atrações em Limeira e região, que nós selecionamos na agenda cultural desta semana. Acompanhe e aproveite. E assim nós encerramos a edição de hoje. Uma excelente noite para você e nos vemos amanhã. Até lá. O último dia do ano foi de muito trabalho para equipes da Prefeitura e Electro na tentativa de recuperar os prejuízos do temporal de ontem. Apartamentos do residencial Recanto dos Pássaros foram interditados. Muita gente ficou sem energia. Um grave acidente com uma explosão na Anhanguera nesta manhã. Câmara devolve quase R$ 7 milhões ao Executivo.
Começa a vigorar amanhã o novo salário mínimo e também o novo modelo de extintores para carros e caminhões que devem ter novos equipamentos. As tradições que não podem faltar na noite de hoje, como as cores das calcinhas ou a queima de fogos à meia-noite para saudar o ano novo. Fique com a gente, o Jornal da Cidade já começou. No ar, Jornal da Cidade, com Raquel Vieira. Boa noite. O último dia do ano foi de muito trabalho para equipes da Prefeitura e Electro na tentativa de recuperar os prejuízos deixados por um temporal de chuva e vento que tomou conta de Limeira na tarde de ontem. Muita gente ficou sem energia até a manhã de hoje. E em alguns casos mais graves, até famílias precisaram deixar suas casas, como foi o caso do residencial Recanto dos Pássaros, que teve alguns apartamentos interditados pela Defesa Civil. A seguir, vamos falar deste caminhão que pegou fogo hoje de manhã na Anhanguera. E também de política, Ronei Martins devolve quase 7 milhões de reais ao Executivo. E a nova mesa diretora da Câmara toma posse amanhã. Estamos de volta para falar de um caminhão que pegou fogo hoje na rodovia Anhanguera, lotada com motoristas que seguiam viagem para aproveitar o Réveillon fora da região. A Prefeitura de Limeira recebeu nesta terça-feira 5 milhões e 100 mil reais da sobra de caixa do orçamento da Câmara de Vereadores durante o exercício de 2014. O montante foi devolvido ao vice-prefeito Antônio Carlos Lima pelas mãos do secretário de Administração e Finanças da Câmara, José Aparecido Vidotti. Esta é a segunda parcela de devolução de recursos por parte da Câmara. A primeira ocorreu em julho, quando foram redirecionados aos cofres municipais 2 milhões. O total de verbas devolvidas representa 33% dos 21 milhões e 400 mil destinados aos vereadores neste ano. O vice-prefeito comentou a importância da iniciativa do Legislativo, que ocorre em um momento importante para a Prefeitura. Participaram da reunião o chefe de gabinete da Prefeitura, Marco Aurélio Magalhães Faria Júnior, o secretário de Gestão Estratégica, Mauro Zeuro, a assessora executiva da Secretaria de Fazenda, Andréa Vilas Boas, e o chefe de gabinete da Presidência da Câmara, Douglas Diogo dos Santos. A informação é que o dinheiro não terá nenhum destino específico, sendo acrescentado aos cofres públicos para ser usado conforme necessidades da Prefeitura. E a Câmara Municipal de Limeira realiza amanhã, às 10 da manhã, a sessão solene de posse da mesa diretora do biênio 2015-2016. Os vereadores Nilton Santos, José Eduardo Monteiro Júnior, o Junegão, Sidney Pascotto, Lucinês Aparecida Bogo, a doutora Mayra Costa e Jorge de Freitas. A eleição da mesa diretora do biênio 2015-2016 ocorreu no último dia 15. E a posse será transmitida pelo portal do Legislativo, que é o www.limeira.sp.leg.br. Interessados também podem acompanhar a sessão pessoalmente na Câmara. A seguir, vamos falar da mudança do novo extintor para veículos, que passa a vigorar amanhã. E começa a vigorar também neste 1º de janeiro o novo salário mínimo de R$ 788. A partir de amanhã, os veículos deverão estar equipados com um extintor de incêndio do tipo ABC. É um novo equipamento que deve ser substituído até amanhã nos carros e nos caminhões. O valor do salário mínimo pago aos trabalhadores a partir de amanhã será de R$ 788. O reajuste chega a 8,84% em relação ao valor atual de R$ 724. O novo salário mínimo está definido em decreto que foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff e publicado na edição de ontem do Diário Oficial da União. Com este reajuste, o mínimo pago corresponde a um valor diário de R$ 26,27 e de R$ 3,58 por hora de trabalho. O aumento irá beneficiar 48 milhões de pessoas que têm renda vinculada ao piso nacional. E depois do intervalo tem as tradições de Ano Novo. Cor de calcinha, roupa nova são algumas das preferidas. E foi grande o movimento hoje nas lojas de fogos. Até já!
Algumas querem paz e saúde, outras paixão, romance, amor. Ainda as mulheres que buscam sucesso profissional e muito dinheiro no bolso. Para cada tipo de desejo, há uma cor que o simbolize. No Réveillon, uma das tradições é usar uma calcinha nova e na cor certa para começar o ano com boas vibrações e ter os desejos atendidos. E não dá, é claro, para virar o ano sem a tradicional queima de fogos, não é mesmo? Para manter a tradição, hoje teve fila nas lojas especializadas. E assim a gente encerra a última edição do Jornal da Cidade de 2014, desejando a você um ano novo cheio de realizações e boas notícias. Boa noite, bom Réveillon e a gente se vê amanhã.